E aí, pessoal? Só lembrando, hein? Já deixa o like para você não esquecer depois. Pedido rápido que eu faço para você. Joinha aqui na nossa transmissão, no nosso conteúdo. Comente, compartilhe, manda para os amigos, espalha para todo mundo. Se puder ajudar o canal também, pode se tornar membro ou contribuir pelo Pix, contato.tonydevito@gmail.com. Ajude a engajar o nosso trabalho. E o presidente Lula se posicionou sobre a questão do bilionário canalha, o que é uma redundância, todo bilionário é canalha, mas enfim. Elon Musk, que não é de agora, está tentando interferir na soberania brasileira, está tentando colocar o Brasil numa situação de perda da sua força para se autodeterminar, para se auto-administrar. Ou seja, é a soberania brasileira que está em jogo. E o Lula falou sobre isso, se posicionou e detonou o bilionário Elon Musk. Esse sujeito asqueroso, deplorável, nojento, podre e que agora perdeu a quebra de braço com o Alexandre de Moraes. Gente, a rede social X, antigo Twitter, não vai ficar fora do ar por muito tempo. Não vai uma semana. Este canalha do Elon Musk vai nomear um representante aqui no Brasil e o site voltará ao ar. Escreve o que eu estou te dizendo. Isso é tudo joguinho para fazer um estardalhaço, para alimentar a extrema-direita e depois vai voltar tudo ao normal. Ele vai nomear um representante e o site voltará ao ar. Isso é mais certo do que o dia amanhecer amanhã. Em entrevista a uma rádio na Paraíba, onde cumpriu a agenda na última sexta-feira, o presidente Lula colocou o Elon Musk no seu devido lugar ao comentar a decisão de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que resultou no bloqueio da rede X, que pertence ao bilionário no Brasil. O ministro do Supremo determinou que Musk indicasse um representante no Brasil para a rede X, norma que vigora para todas as empresas estrangeiras que atuam no país. Caso ele não cumprisse a decisão, haveria a derrubada da plataforma. O X, neste momento, está fora do ar em quase todo o país. Ainda tem alguns provedores menores, de cidades menores, provedores pequenos, que não derrubaram o site, não derrubaram o aplicativo, mas na maioria dos locais já está fora do ar. Veja o que disse o presidente Lula, que sempre dá aula. O Lula, ele não faz discurso, o Lula ensina. O Lula dá aula grátis para quem quiser aprender. Todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele cumpre ou vai ter que tomar outra atitude. Não é porque o cara tem muito dinheiro que pode desrespeitar. Esse cidadão é americano, não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo o deputado, o Senado, o presidente da Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Disparou o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que esse Musk é naturalizado estadunidense, mas é nascido na África do Sul, onde o pai dele explorava minas de jade, minas de diamantes, e daí veio a fortuna que ele começou a construir depois comprando empresas como Tesla, como Starlink. Nenhuma das empresas do Elon Musk foi criada por ele, foi uma invenção dele. Ele comprou coisas prontas com a grana que adquiriu por ser herdeiro, assim como todo filho de bilionário, de milionário, já nasce com tudo pronto e aí depois fala que foi meritocracia. O presidente brasileiro, gente, ainda ressaltou que o bilionário que apoia a narrativa bolsonarista de ditadura do judiciário no país e incita golpes mundo afora para defender seus interesses econômicos tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Eu acho engraçado essa história de ditadura do judiciário, pois não tem nenhum bolsonarista preso, nenhum bolsonarista perdeu mandato. Isso não aconteceu. O líder da facção, da seita, Jair Bolsonaro, está solto, não é réu ainda em nenhum processo. Como é que existe uma ditadura
contra o bolsonarismo, uma ditadura em que o bolsonarismo seria a oposição, seria a corrente contrária, e essa gente faz o que quer, pinta e borda, sai do país, vai difamar o Brasil lá fora, pagos com dinheiro público, voltam ao Brasil, entra e sai a hora que quer, faz o que quer e dizem que estão numa ditadura. Que narrativa furreca, hein? Só mesmo sendo gado para acreditar nisso. Olha só o que Lula disse ainda sobre o bilionário podre Elon Musk. Se quiser bem, se não quiser paciência, se não for assim, esse país nunca será soberano. Não é uma sociedade com complexo de vira-latas, que o cara americano gritou e a gente fica com medo. Não, esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que aceitar. O que vale para mim, vale para ele. Perfeito, presidente Lula. Que aula! Eu falei que é uma aula? Falei, né? Que aula! Uma aula do que é soberania, do que é um país que tem uma constituição. A gente tem a nossa Carta Magna de 1988. Está lá escrito que a gente é um país soberano. O Brasil tem soberania, é um país independente, não é colônia de ninguém, não pertence aos Estados Unidos para se submeter às leis norte-americanas, estadunidenses. Não é um país colônia de Portugal, deixou de ser há séculos. Nós mandamos aqui dentro, é o povo brasileiro que manda neste país, neste território. E o Elon Musk vai ter que respeitar nossas regras, ou então vaza, ou então vai embora. E não adianta fugir do pagamento das multas. O Alexandre de Moraes vai cobrar da outra empresa dele que ainda está em funcionamento no país, a Starlink. Se não vai pagar através do Twitter, vai pagar pela outra empresa. De um jeito ou de outro, vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. É uma questão que coloca o Brasil como nação soberana em jogo, e quem fica do lado desse bilionário está se entregando como alguém que não é a favor do seu próprio país, como alguém que é bichinho de estimação de estadunidense, é cadelinha de norte-americano. Quem não se coloca e se posiciona em favor do Brasil, está apoiando que o Brasil se torne uma república bananeira, um país covarde e que fica de quatro aos interesses imperialistas. Aqui a gente defende o nosso país. Nós somos os verdadeiros patriotas, porque eu não acho que o Brasil deve se colocar em posição de submissão diante de qualquer outro país no planeta. E não vai ser em relação a uma empresa pertencente a um bilionário que isso vai acontecer. E o que o Lula disse está perfeito, está completo, não tem o que acrescentar. O Lula é um ser humano de extrema consciência, de muita inteligência. O Lula é um fenômeno que nós não conseguimos compreender, porque o Lula é tão grande que a gente não percebe o tamanho dele. Eu sempre digo isso aqui, só lá na frente, daqui 30, 40, 50 anos, é que as próximas gerações vão estudar o fenômeno, a figura gigantesca que foi Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje nós temos o privilégio de viver contemporaneamente a este ser de tamanho imensurável. É uma honra para nós vivermos ao mesmo tempo que Luiz Inácio Lula da Silva. Dá um like aqui para fortalecer o canal, comente, compartilhe, mande para os amigos e para as amigas, espalha pela internet. Se puder ajudar o canal, tem o nosso Pix aqui, contato.tonydevito@gmail.com. Considere se tornar membro do canal. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Ah, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Tudo isso ajuda, tá? Tudo isso contribui para a gente continuar por aqui firme e forte na luta por um Brasil mais progressista. Até o próximo vídeo.